Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso módulo 2 do curso de Educação Bilíngue para Surdos, né, possibilidades e desafios. Hoje nós temos aqui a nossa professora Gisele Mara Silva, e antes dela iniciar a aula, eu vou passar a palavra para a Liliane, que ela vai dar algumas orientações, informações, e logo depois eu já passo a palavra para a professora Gisele. Tá bem? Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Liliane. Eu trabalho com educação à distância no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação. E eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa o ambiente virtual para a gente poder registrar a presença. Eu vou colocar no chat aí o endereço, mas a gente entra na ead.pbh.gov.br, clicamos aqui, clique aqui para acessar, e aqui a gente vai digitar a nossa senha. Para quem é servidor da PBH, vai digitar o endereço do e-mail. Então, por exemplo, o meu é liliane.palhares@edu. Eu digito só liliane.palhares. Não tem um arroba, tá bom? E embaixo a mesma senha que eu utilizo para poder acessar o meu e-mail. Para quem não é servidor da PBH, vocês vão digitar o CPF mais a senha. Vocês receberam por e-mail uma senha inicial, e provavelmente você já deve ter redefinido. Então, vocês vão colocar essa senha. Vocês clicam em acessar. E se vai entrar na página inicial, muitas vezes já aparece aqui para a gente. Caso não apareça, vocês clicam aqui em meus cursos, tá? No meu caso está aqui, a nossa formação. Você clica. E aí nós vamos aqui, olha, para o módulo 2, que é o nosso encontro de hoje. E aqui tem um registre a sua presença. Você clica, responda as questões, e aí vocês vão colocar que vocês assistiram, vocês que estão conosco aqui, de forma síncrona, ao vivo, vocês estão assistindo junto conosco, tá bom? Quem não estiver assistindo agora, estiver assistindo a gravação, vai marcar para a gente o assíncrona. Submete as respostas, e pronto, vocês apertem continuar. Vocês registram a presença, é somente isso, tá? E eu vou deixar aqui no chat também o e-mail do Núcleo de Educação à Distância. Caso vocês tenham alguma dificuldade de acesso, vocês podem encaminhar o e-mail para a gente, que a gente vai responder o mais breve possível, tá bom? Tá ótimo, então, obrigada, Liliane. Mais uma vez, então, agradecendo aí a presença da professora Gisele, né? Mas antes eu também vou agradecer o intérprete Fernando e o intérprete Norma, que estarão aqui conosco, né? Já agradeço no início para não esquecer, e já passo a palavra, então, para a professora Gisele, e fique à vontade aí, a aula é sua. Obrigada. Bom, Luciana, muito obrigada. Também queria começar agradecendo, né? Agradecendo, Luciana, pelo convite. Também as pessoas do Movimento Bilíngue, né? Que estão articulando junto com a Prefeitura essa formação tão importante. Então, parabéns para todas as pessoas que estão envolvidas na organização, né? Queria também agradecer Fernando e Norma pela parceria aqui, né? Fazendo a interpretação para os professores surdos. Queria também agradecer a todos que estão aqui presentes, porque eu sei que tempo de professor é muito precioso, né? Professor trabalha muito, então o tempo é muito precioso, e a minha ideia é que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento aqui de compartilhar, né, um pouco de reflexão, né, de conhecimento sobre o ensino de português como segunda língua, né? Eu sei que vocês já tiveram a abertura do curso, depois a aula com a Sônia, né? Que eu tive retornos, assim, super positivos a respeito da aula, fiquei sabendo, né? É uma responsabilidade, né? Estar aqui dando continuidade a essa formação. Então, queria dizer que para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Eu estava conversando com o Luciano, né, antes, em relação a essa formação, e aí, quando eu fui preparar os slides essa semana, eu tentei fazer uma coisa de trazer mais exemplos para vocês, né? Então,
Não sei quem me conhece aqui já, sabe que a minha formação é em letras, eu comecei a trabalhar com português para surdos, mas eu sempre trabalhei com quinta e oitava, né? A antiga quinta e oitava, o sexto ao nono ano, né? E já tem muitos anos que eu comecei a trabalhar na universidade, então eu trabalho desde 2010 no ensino superior. Então vai fazer 15 anos agora, né, em maio. E aí eu tive a oportunidade ano passado eu estou fazendo agora o pós-doutorado, então eu estou aqui em Curitiba, estou fazendo uma pesquisa numa escola bilíngue daqui de Curitiba, e aí antes de vir para cá eu fiz pesquisa numa escola inclusiva em BH, né? Então, esse último ano está sendo muito importante para mim, porque de alguma forma eu voltei para a escola, né? Então eu fiquei de setembro a dezembro na escola aí, né? E eu estou aqui desde abril e vou ficar até junho, né? Então, mais ou menos 3 meses de observação em cada escola. E eu vou tentar, então, trazer também para vocês alguns exemplos de coisas que eu tenho visto acontecendo, né? Coisas boas e também coisas difíceis, né? Que a gente precisa pensar como resolver. Mas a maior parte que eu vou trazer aqui são coisas boas, né? Então, eu acho que ajuda a gente também a pensar um pouco em relação à prática, né? Ao cotidiano, na hora que o professor está lá, que ele tem que dar um jeito, né? Ele tem que resolver a necessidade do aluno, ele está com 1000 demandas, e só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando sobre isso hoje com a professora na escola bilíngue. Então, a observação que eu estou fazendo aqui é numa turma de 5º ano, todos são surdos, são 9 alunos na turma de 5º ano. Né? A escola ela é da educação infantil ao ensino médio, toda a escola bilíngue. E essa professora ela é muito fluente em língua de sinais, ela era intérprete, depois assumiu o cargo de professora. Então, ela não tem problema quanto à comunicação, flui bastante a comunicação. Mas ela tem várias outras questões que ela precisa lidar, né? Então, a gente pensa um pouco nesse trabalho do professor como ali no cotidiano, né, lidando com esses desafios. Então, só para vocês terem ideia, nessa escola tem, na sala dela, uma aluna surda no espectro autista, um aluno surdo venezuelano, que chegou há pouco tempo, que está aprendendo língua de sinais brasileira, está aprendendo português, né? Uma aluna que tem deficiência intelectual e um surdo cego, que aí fica com a guia intérprete. E os outros alunos que são surdos, a gente tem filhos de ouvintes e tem 2 filhas de surdos. Então, observem como é que a escola bilíngue de surdos também ela é diversa. Né? Então, os surdos também são muito diferentes em relação às demandas. Né? E a professora precisa se desdobrar para atender todas essas demandas, né? Então, a gente precisa reconhecer que o nosso trabalho não é um trabalho simples, né? O trabalho de vocês não é um trabalho simples, né? Lidando com todas essas questões. Então, o que eu vou trazer aqui é um pouco de algumas reflexões minhas, né? Em relação ao ensino de português e também algumas questões que estão acontecendo agora, no momento que eu estou fazendo essas observações na escola, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar os slides e eu acho que eu não consigo acompanhar o chat. Eu queria muito que vocês pudessem interagir comigo ao longo da conversa. Então, eu não queria ficar naquele formato muito tradicional de dar uma aula grande, expositiva, e no final abre para perguntas. Se vocês se sentirem à vontade, podem colocar perguntas aqui no chat, ou pode pedir licença, levantar a mão para poder falar no áudio, porque eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder não ficar muito expositivo, né? Em relação, vou tentar fazer uma conexão em relação ao que eu mandei para a Luciana para colocar lá no Moodle, né? Eu enviei 3 textos, né, básicos sobre ensino de português para surdos, né? Alguns até mais antigos, mas que ainda são muito relevantes e muito atuais, né? Então, é interessante ler os textos. E o que eu vou trazer aqui não é necessariamente a explicação dos textos ou de cada texto.
são questões para além, para a gente poder discutir e refletir sobre essa questão do ensino de português como segunda língua, tá bom? Então, eu vou colocar meus slides, e aí vocês vão me dando retorno aí. Gisele. Oi. Só uma questão que eu vou comentar aqui, se um professor, né, surdo quiser perguntar, aí só aguardar um pouquinho que eu fixo ele na tela, que aí fica mais fácil para perguntar em Libras, tá? Ô, Lu, você me ajuda, porque eu acho que eu não consigo ficar vendo o chat, né? Então, pode deixar que eu estou aqui de olho, tá? Ótimo, agora, obrigada. Se fizerem perguntas, você já quer que eu pare ou pode você falando, depois você pede para eu olhar? Então, se fizer uma pergunta que você acha que está muito encaixada com o assunto, eu acho melhor responder na hora. Se for uma pergunta mais geral, aí não sei. Mas a gente vai fluindo aí, você vai avaliando também, me ajuda a organizar. Tá joia, pode deixar. Então, a maioria de nós, professores, tivemos nossa formação com ensino, quem se formou em letras ou quem se formou em pedagogia, aprendeu a pensar o ensino de português para ouvintes como primeira língua. A gente não aprendeu a ensinar português, por exemplo, para um imigrante que está chegando, né? Uma criança imigrante que chega na escola, seja uma criança venezuelana ou uma criança falante de árabe, né? Com o caso das pessoas sírias. Então, a gente não aprendeu a pensar sobre isso. Então, aqui, na minha fala, eu vou tentar trazer aspectos desse processo de ensino que estão relacionados ao ensino de uma segunda língua, né? E especificamente para os surdos, porque apesar de ter pontos em comum, né? Quando a gente pensa em ensino de português para crianças imigrantes ou para crianças surdas, tem pontos em comum, mas para crianças surdas tem muitas especificidades, né? Como a gente vai ver um pouco aqui na minha fala. Então, vou começar falando, eu coloquei esses vários pontos aqui, se não der tempo, tá tudo bem, né? Porque eu estou entendendo que os textos estão lá, são referência também. Mas eu vou começar falando, então, da importância da Libras, vou trazer exemplos de materiais didáticos e do currículo de PL2 para surdos. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Falar um pouquinho dessa coisa, como é que a gente aprende uma língua sem escutar essa língua, só por meio da escrita, né? Por meio dessa aprendizagem visual. Falar rapidamente de alfabetização para chegar ao ensino de PL2 e focar na leitura e na escrita. Bom, eu sempre faço isso, quem já viu minha aula aqui, né? Eu olhei hoje o histórico lá da minha pastinha que eu coloquei lá, curso da prefeitura, né? E aí eu dei uma aula em novembro de 2023, que foi sobre educação bilíngue. Depois, em abril de 2024, eu falei sobre português como segunda língua. E quem estava nessa aula vai lembrar, né? Então, eu sempre começo falando isso. Se a gente está falando de segunda língua, pressupõe que já existe uma primeira. E a gente sabe, né, de que a maioria das crianças surdas chega na escola sem essa primeira língua. Então, o dever da escola, no caso de uma criança surda que tem pais ouvintes, é favorecer o contato dessa criança com a língua de sinais o mais rápido possível. Por quê, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem de uma fundação aqui de um edifício, né? Uma construção de um edifício alto, e esse trabalho que, né, a maioria de nós já viu na rua, que é de preparar aqui a fundação, a base para a construção de um prédio depois, para que esse prédio ele fique firme, né? Então, eu não sei qual o sinal, não estou vendo vocês, não sei o sinal que o Fernando está usando para a base, né? Mas geralmente eu uso esse sinal para pensar nessa base linguística, né? Que é a língua de sinais. Então, se a gente começa a pensar a educação de surdos sem pensar nessa base, o prédio pode desmoronar depois, né? Então, a gente não garante uma solidez, não garante que os conhecimentos que a criança surda vai desenvolver ao longo da escolarização, eles vão ser sólidos, né? Eles vão ser consistentes, né? A criança vai aprender como se fosse uma coisa pelos pedaços que não se encaixa. Que muitas vezes isso acontece, quando a criança não tem linguagem, ela vai para a escola e ela começa, parece que as
coisas não se encaixam, né? Ela vai aprendendo uma coisa ali, outra aqui, mas as coisas não têm uma conexão. Então, eu sempre começo minha aula de português como segunda língua, quando eu vou falar assim, falando da importância da língua de sinais, alguma coisa que já é muito falada, mas que na realidade a gente sabe que as crianças acabam não tendo acesso, né? Isso precisa ser garantido, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar no desenvolvimento da criança de forma geral, né? De aspectos psicossociais, da socialização da criança, de tudo no desenvolvimento dela como pessoa, né? Mas também no desenvolvimento dela linguístico. Então, essa base, que é a língua de sinais, vai dar para ela a possibilidade de aprender outras línguas. Ela vai poder aprender o português escrito como segunda língua, ela vai poder aprender uma outra língua de sinais estrangeira, se ela quiser. Então, é uma base muito importante que precisa ser garantida, né? E talvez essa é a principal tarefa nossa, quem está aí atuando na militância ou como professor, né, na educação de surdos, isso é muito importante. Coloquei uma indicação de um texto meu que eu discuto muitas pesquisas sobre isso, então eu não vou falar disso aqui. Existem muitas pesquisas, principalmente americanas, trazendo evidências muito fortes, muito robustas, comparando crianças que adquiriram língua de sinais em diferentes idades e mostrando o impacto disso no desenvolvimento de outras línguas, né? Então, quanto antes a criança aprende língua de sinais, mais fácil ela aprende a ler e escrever uma segunda língua, por exemplo, no caso do inglês. Então, vários estudos vão trazer evidências na área da psicolinguística, né? Então, a gente chama esses estudos, são estudos que tratam das vantagens do bilinguismo, né? Como que é importante, é positivo para uma criança surda aprender duas línguas, ao contrário do que se acreditava que uma língua ia atrapalhar a outra, é exatamente o contrário, né? Então, é importante a gente saber que é alguma coisa que não tem muita dúvida quando se pensa em ciência, né? Bom, e aí, agora entrando um pouco na relação da língua de sinais com a segunda língua, a gente está falando aqui de ensino de português escrito, então, necessariamente, a gente está falando de ler e escrever e de usar isso na nossa vida, né? Então, o que nós queremos quando a gente está ensinando português para as crianças surdas e para as crianças ouvintes também, é que essas crianças se tornem, né, pessoas que estão na sociedade, que sabem usar a leitura escrita dentro da própria vida, né? Que sabem ler e escrever textos do trabalho, que sabem ler uma legenda no cinema, né? E dentro da escola de surdos, a língua de sinais vai ajudar a criança surda a construir, a aprender a ler e escrever. Então, a gente sempre diz que a língua de sinais ela faz essa mediação, né? Então, o professor de português para surdos, ele precisa aprender língua de sinais para ele poder entender o processo que a criança vai construir nesse caminho, né? A criança sai lá da primeira língua e vai caminhando em direção à segunda e vai construindo conhecimentos ali em direção à segunda. E o uso da língua de sinais em sala de aula precisa ser muito consciente por parte do professor, porque a língua de sinais vai ser a língua de instrução, a língua de interação na sala de aula, né? Bom, e aí entra uma questão que é muito importante para a gente, mesmo antes da criança ser alfabetizada, né? A criança surda ela pode ter contato com práticas de letramento, ela pode ter experiências relacionadas, por exemplo, à literatura ou a outros tipos de texto usando a língua de sinais, né? Então, eu acredito que a Sônia fala um pouco disso para vocês. Se vocês forem lá nos referenciais curriculares de Libras, vai estar lá, né, colocado explicitamente, olha, dentro do ensino de língua de sinais, um dos pilares é o letramento visual, né? Então, é desenvolver esse contato da criança com práticas que são típicas da comunidade surda, né? Por exemplo, a contação de histórias, né? Histórias ligadas à literatura surda. E isso tudo, essas práticas de letramento, essas experiências que a criança tem relacionadas ao letramento em língua de sinais,
esse letramento visual, vão preparar a criança para depois desenvolver essa questão da língua escrita, né? Então, aqui, eu queria começar com um exemplo concreto, mostrando para vocês como que o ensino de língua de sinais, um ensino bem estruturado, um ensino voltado para desenvolvimento da criança, para ela aprender a entender textos em libras, a entender vídeos, por exemplo, para a criança também produzir em língua de sinais, prepara a criança para o contato com esse mundo da escrita, né? Então, eu vou trazer um exemplo que aconteceu numa aula de EE, né, em que a professora trabalhou com as crianças surdas. Ela mostrou para as crianças surdas uma fábula da cigarra e da formiga em libras, né? E as crianças surdas assistiram essa fábula em libras. Está sendo muito comum. Desculpa, gente, alguém falou alguma coisa, não sei se sem querer abriu o áudio. Pode continuar. Tá. Então, nessa experiência, essa professora, né, gente, ela passou, era uma professora surda, passou o vídeo em libras para as crianças assistiram, né? E depois, no segundo momento, a professora do EE trabalhou com a leitura do texto, né? Particularmente, a leitura foi bastante desafiador, né? Mas foi muito interessante a professora ter proposto, né, o trabalho com a fábula. Mas aí, o que depois a gente teve a oportunidade de conversar? Como que os professores de Libras podem trabalhar a Libras dentro desses textos? Não trabalhar somente, você gostou da história? O que você entendeu dessa história? Né? Então, essa atividade, por exemplo, era com uma criança do 5º ano. Era uma criança já fluente em língua de sinais, né? Uma criança que não tinha, ela tinha desenvolvido muito bem a aquisição da língua de sinais, e ela tinha condições, nesse momento, já de olhar para essa história, e a professora surda podia, além de falar sobre a história, o que aconteceu, o que a cigarra fez, o que a formiga fez, isso é muito importante, né? Conversar com a criança, isso faz parte do letramento visual, né? Ela assistir essa história, o professor surdo pergunta, ela responde em língua de sinais, e ela vai elaborando a compreensão dela dessa história. E, num segundo momento, também, fazer uma reflexão sobre como a língua de sinais funciona. Quais são as características da língua de sinais? E aí eu vou dar um exemplo simples, que tem a ver, gente, com a construção de diálogos em Libras, de como que a gente representa, né, em língua de sinais, essa fala dos personagens. Então, vou passar rapidinho o vídeo só para vocês verem da fábula. Estão vendo o meu YouTube? Oi? O microfone que abriu, pode ir. Tá. Vocês estão vendo o YouTube? Sim. Então, vou passar só um trechinho. Eu acredito que todo mundo sabe a história da cigarra e da formiga. Então, tá naquela parte lá que, né, a formiga tá juntando a comida, tá? E a cigarra olhando, e elas, em determinado momento, elas conversam. Então, vamos observar isso aqui. Bom, pessoal, então aí, essa atividade que eu acabei de mostrar, ela traz uma oportunidade para que o professor de Libras possa trabalhar com a criança uma reflexão sobre
como que os personagens estão ali construindo as falas, né? Ela faz esse movimento, né? Ele joga o corpo mais para a direita ou mais para a esquerda na tela. Ainda tem, a gente vê que é um texto multimodal, porque tem a imagem, de um lado tem a imagem da formiga, do outro lado tem a imagem da cigarra. E esses elementos, tanto esses elementos imagéticos, né, tanto esses elementos que estão presentes no vídeo, como o movimento do corpo, né, fazendo esse movimento corporal, vai indicando essa troca de turno. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a criança surda tem uma aula de Libras que proporciona para ela reflexão sobre a primeira língua dela, na hora que o professor de português tem que trabalhar com narrador, porque quando tem diálogo, a gente tem o travessão na fala dos personagens, ele tem que introduzir esses aspectos das narrativas, dos diálogos em português. Se a criança surda já teve alguma oportunidade de pensar isso em Libras, já é uma base, né? Essa reflexão, esse conhecimento que ela vai construindo sobre a primeira língua se torna uma base para ela depois pensar sobre a segunda língua, que é uma língua muito diferente da primeira. Então, o que eu estou dizendo com isso? Além da importância da criança surda adquirir língua de sinais o mais cedo possível, desde bebê, também é importante que as aulas de Libras, seja numa escola bilíngue, seja no EE, dê para a criança surda aulas de Libras, né? Aulas que sejam voltadas para a criança aprender a produzir Libras, a entender Libras, a pensar sobre a Libras. Então, isso tudo, a gente vai dar elementos para essa criança depois construir uma aprendizagem dessa segunda língua muito melhor, né? E para isso, só voltando um pouco, nos referenciais curriculares de Libras também, que vocês viram também com a Sônia, né? Acredito que alguns já conheçam também, vai trazer essa questão dos gêneros textuais em Libras, né? Então, hoje a gente tem tecnologias que permitem, né, que o professor de Libras possa levar para a sala de aula vários textos, né, vários vídeos que mostram o uso da Libras em diversos contextos. Então, a criança pode ter esse contato. E esse contato é muito importante, não só para ela desenvolver mais na sua primeira língua, mas também para depois auxiliar nesse processo de construção da compreensão da segunda língua, né? Então, queria começar conversando com vocês sobre isso. Então, hoje, o ensino de primeira língua ou de segunda língua, o que a gente ensina? A gente não está preocupado em ficar, eu vou ensinar vocabulário, vou ensinar gramática, não. A gente está preocupado em ensinar a criança a interagir em diversos contextos sociais, a usar textos que, né, a gente tem esse sinal aqui de texto, parece que o texto está só no papel, mas o texto, na verdade, ele está no vídeo em Libras, né, o texto está na nossa fala em português, ele está uma conversa em Libras também é um texto, né, então o conceito de texto é muito mais amplo do que geralmente a gente entende. Então, a ideia hoje, tanto no ensino de Libras como L1, como no ensino de Libras, do ensino de português como L2 e no ensino de Libras como L1, a perspectiva é a mesma, ensinar a usar a Libras em diferentes contextos e usar o português em diferentes contextos, né? Acho que isso é um ponto de partida para a gente poder entender. Agora, na verdade, eu queria aproveitar esse momento um pouco para quem quiser, né? Falar um pouco da leitura dos textos. E o ensino de português escrito como segunda língua. Como é que faz esse ensino? Que diferenças que ele tem em relação ao ensino que a gente já está acostumado, né, com os alunos ouvintes? Como que se ensina essa segunda língua, né? Como é que isso acontece? O que tem de diferente, o que tem de semelhante em relação aos ouvintes? Queria que... se alguém quiser falar alguma coisa que lembrou dos textos, ou quiser colocar no chat aí para a gente conversar rapidinho.
Olha, acho que o povo tá tímido, não tá? Ah, olha, que interessante. Isso é muito importante o que a Elzira falou. Olha, a Elzira fala no chat. No ensino de língua portuguesa, a oralidade, a linguagem oral, é muito importante, né? Então, a criança precisa desenvolver bem essa oralidade para aprender também a linguagem escrita. E esse é o primeiro ponto, Elzira, né? Então, para o surdo, a gente entende hoje que para o surdo aprender a ler e escrever, ele não precisa aprender a falar, né? Ele não precisa aprender a falar. Então, isso é um ponto muito importante, né? Uma questão muito importante, Elzira, relacionada a isso, é que se eu ficar com um aluno surdo na sala de aula, mostro a palavra casa e fico com ele, casa, casa, fico fazendo esse movimento para ele fazer essa relação, não vai funcionar, né? Repare, no início da alfabetização, a criança surda não vai fazer essa relação. Depois, tá? Isso acontece. Às vezes, um surdo que é oralizado, que aprendeu língua de sinais, aprendeu a escrever e foi sendo oralizado, lá na frente ele entende, né? Mas no início, ele não faz essa relação igual a criança ouvinte, né? Muitos surdos que estão aqui, que são oralizados, eles sabem fazer essa relação hoje. Mas eu não posso esperar que isso aconteça para ensinar a ler e escrever, entende? Então, a primeira relação que a gente faz... Então, qual que é a oralidade da criança surda? A oralidade da criança surda é a língua de sinais. É o que ela fala. Eu estou usando a palavra oralidade aqui com outro sentido. Quer dizer, a oralidade é o que a criança surda, a criança ouvinte usa para se comunicar. E a língua de sinais é o que a criança surda usa para se comunicar. Então, ela vai usar a língua de sinais para aprender a ler e escrever. Então, vamos dizer assim, a língua de sinais é a oralidade dela, é o jeito dela se comunicar, né? Bom, o Eduardo também colocou, eu sempre deixo claro para os alunos que no português tem a gramática própria e também na Libras temos a gramática, que não são iguais. Então, o que o Eduardo está falando? Gente, a gente chama isso de análise contrastiva, que é o quê? Tem um determinado momento, né, que em determinados momentos que você está dando aula para a criança surda, você precisa falar, olha, no português é assim, mas em Libras faz assim, né? Então, desde o início, quando você vai ensinar palavras bem simples, menino e menina, você já está começando a explicar isso para ele. Você nem precisa usar a palavra gramática, né? Você vai falar assim, olha, no português, no final da palavra tem o O, tem o A. Em sinais, não, né? Na Libras não tem. Então, isso é um ponto muito importante que Eduardo trouxe, né? Essa necessidade de, ao longo do processo de ensino, fazer algumas comparações. Por isso que é tão importante a gente aprender língua de sinais para poder ensinar português também, para a gente entender melhor esse processo, né? O Eduardo também falou uma coisa interessante, né? Uma vez o monitor da integrada viu o caderno do aluno surdo e perguntou para mim, ele sabe escrever? Então, um aspecto que o Eduardo está trazendo, né, que eu estou entendendo é o seguinte, a criança surda, né, ela aprende a escrever de uma forma diferente, a escrita dela é diferente, né, de uma criança ouvinte, porque o processo dela de construção dessa segunda língua, então acho que Eduardo falou uma coisa muito importante, vocês já viram textos escritos por pessoas ouvintes estrangeiras? Então, imagina um falante de árabe, imagina uma pessoa síria, veio morar no Brasil, chegou aqui, primeiro mês que ela está aqui, o texto dela, o jeito que ela vai começar a escrever em português, vai ter muita influência do árabe, né? Que pode ser a língua falada por ela. E aí, às vezes, se a gente lê, a gente vai falar, olha, parece com o texto do surdo. Por quê? Porque é uma segunda língua, né? Então, acho que vocês trouxeram alguns pontos bem importantes para a gente poder pensar. Vou retomar meus slides, então, se aparecer mais algum, Ciana, você me conta. Hoje,
Você viu, a Ângela comentou aqui, você viu? Ângela? É, Não. Você pode mas falar para mim? eu vou ler. Só que antes a Elzira fala assim: concordo, eu entendo que a interação em Libras é um parâmetro similar à linguagem oral, por isso facilita a alfabetização. E a Ângela fala assim: a importância de sentar de frente, próximo da criança surda, para ver os sinais. Isso. Desculpa, Lu, você leu muito rápido, eu não entendi uma língua. Ai, desculpa. Vou aproveitar então, Norma, e pedir só se você pode chegar um pouquinho para trás, porque o pessoal está falando que está cortando a sua sinalização. E aí, beleza. Desculpa, gente, eu não fui ler rápido, nem. Norma, de novo, olha. A Elzira, ela fala assim, ó, concordo. Eu entendo que a interação em Libras é um parâmetro similar à linguagem oral. Por isso, facilita a alfabetização. E a Ângela, ela diz, a importância de sentar de frente, próximo da criança surda, para ver os sinais. Aí, Sim. a Gisele ia comentar. Não, o que eu ia falar, que eu lembrei, é o seguinte, tem umas pesquisas americanas também, falando um pouco sobre como que pais e mães surdos, dentro de casa, vão contar a história para os filhos, né? Então, como que a criança ouvinte, né, a gente põe, às vezes, no colo, põe o livro na frente, criança ouvinte, e aí vai contando ali, ela está escutando, né? E só que ela está olhando para o livro, né? E a criança surda, se eu for contar uma história para ela, a posição é completamente diferente, né? Então, esse letramento em língua de sinais que é construído por pessoas surdas, né? Então, o pai e a mãe surdo, provavelmente todo mundo já viu lá a mãe da Fiorella, né? Super famoso na internet, que é uma gente, esqueci o nome da mãe da menina, mas é uma professora surda, né? Uma professora universitária, e ela tem vários vídeos dela na internet, se vocês acessarem, você vê isso acontecendo, né? Eu tinha posto uma imagem dela aqui, e eu pulei o slide, porque eu acho que eu exagerei, mas eu vou voltar lá, então, para a gente conectar com isso que a Ângela trouxe, né? Gisele, a Aline Oi. Mara levantou a mão. Tá. Eu já volto, Aline. Deixa eu só mostrar para eu não perder, senão eu acabo me esquecendo. Gente, olha aqui. Esse é uma imagem de um vídeo. Ela está contando a historinha. Olha o livro aqui no colo dela, né? E ela está de frente para a bebê. O livro está aqui, então a criança consegue olhar para a mãe e olhar para o livro, né? Então, isso parece ser uma coisa muito simples, né? Mas isso para a criança entrar no mundo letrado, no mundo dos livros, ter esse contato com a cultura escrita, faz toda a diferença, né? Por quê? Porque é essa relação visual. Então, ela precisa usar os olhos para olhar para a mãe, sinalizando, explicando o que está ali no livro, e ela precisa também olhar para os desenhos do livro, né? Então, a posição, a forma de estabelecer contato com a criança surda, a organização espacial, tudo da nossa sala de aula, né? Tudo isso precisa ser diferente quando a gente pensa nesse ensino de português para surdos, mediado pela língua de sinais, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Contato visual com a criança e a turma, organização espacial da sala de aula é diferente para as pessoas poderem se ver o livro que está lendo, né? A leitura compartilhada, como que a professora pode contar a história, fazer pergunta, explicar em língua de sinais, mostrar imagens, ou aí dependendo da idade, né, gente? No primeiro momento você mostra as imagens, e à medida que a criança vai progredindo, você mostra palavras ou partes do texto e faz em língua de sinais para ela poder entender. Usa datilologia, né, o alfabeto manual para aponta para uma palavra e faz em datilologia para focar naquela palavra. Isso é muito importante porque está trazendo para a gente
uma perspectiva de mundo visual. Então, vamos pensar assim, é uma coisa abstrata, porque tem a ver com a visualidade dos surdos, mas também é uma coisa concreta, porque nos dias de técnicas. Então, a gente precisa aprender técnicas que funcionam com os estudantes surdos, seja em qual idade eles estiverem, em qual série eles estiverem. Quanto mais a gente entender como que isso funciona, como que os professores surdos fazem, né, como que as crianças surdas gostam de fazer uma determinada atividade, a gente olhar para aquilo e aprender um pouco como que é esse funcionamento para a gente poder usar isso também na nossa aula, né? Pode falar? Por favor, Aline. Boa noite, pessoal. Eu estava lembrando, a Luciana vai lembrar também, do evento que a gente fez a capoeira na praça ano passado, que acho que foi o Mike que foi para poder dizer para a gente, né? E aí as pessoas, a gente falou, olha, agora o professor Mike vai falar, e as pessoas ficaram atrás dele. Eu falei, gente, a gente tem que vir para cá, para que ele nos veja, porque ele vai comunicar com a gente, ele não vai só falar, né? Então tinha uma pessoa traduzindo também, por causa da questão da língua ser espaço visual, né? E às vezes as pessoas que estão ouvintes não têm essa noção do tanto que é importante, né? Então, olha uma coisa simples, gente, que eu sempre falo quando eu estou dando curso para professores que têm pouca experiência com surdos, falo assim, gente, primeiro, não existe isso de pegar o texto e ler, e usar, porque não existe isso. Eu vou ler o texto, os alunos estão ouvindo. Não existe. Você tem que projetar o texto. Então, não existe aula de português para surdos sem projetar texto. O texto tem que estar visível. A gente acabou de ver a mãe surda de uma criança surda fazendo isso. Ela deixou o livro aberto no colo dela. Isso, para quem é professor de surdos, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, a gente não faz leitura de texto sem ter o texto compartilhado. Não adianta eu falar, gente, olha aí na linha tal. Não, mas eu vou explicar uma palavra, uma frase. Eu preciso dessa referência visual, né? Então, percebem como você está dando o exemplo da capoeira, né? Que é uma prática cultural e que se tem uma pessoa surda, a gente precisa pensar como que ela vai participar. Na leitura e na escrita, o tempo inteiro tem coisas muito simples que a gente pode fazer que mudam completamente o acesso que o aluno surdo tem. Então, uma coisa, às vezes, simples, que não custa nada. E, gente, referência visual não é boa só para os surdos, né? Se a gente acostumar a fazer isso, os ouvintes também se aproveitam disso. No caso, se você está dando aula só para surdos, de português como segunda língua, é essencial. Você precisa pensar nesse processo de deixar o texto visual, né? Aqui, a Jaqueline está dando um exemplo, eu vou ler devagar, viu, não? Se eu estiver falando coisa, você pode me interromper também. A Jaqueline disse, eu estou realizando um curso, porque eu tive o desafio de alfabetizar uma criança surda que tem pais ouvintes. Ela não sabia Libras, né, e nem teve contato com a Libras antes. E a professora está dizendo que não tem fluência em Libras. Então, eu procurei o intérprete e tentamos alfabetizar nas duas línguas. Percebi que a criança aprendeu muito facilmente a língua de sinais, mas o português ainda não está concretizado, estamos em processo. Ô, Jaqueline, então, esse relato seu é muito comum, né? E quando a gente tenta fazer essa educação bilíngue, vamos dizer assim, simultânea, a criança surda chegou na escola, não sabe nada de Libras. E a gente já começa a ensinar as duas línguas ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Então, óbvio que tem que analisar o caso e ver, mas precisa primeiro focar no desenvolvimento da língua de sinais e nesse contato da criança surda com práticas de letramento e língua de sinais, com contação de história, brincadeiras, que vão introduzir ela no mundo da escrita, mas sem necessariamente ter esse peso que tem já no processo de alfabetização. Porque se ela não sabe nem se comunicar, como que você vai explicar para ela o sistema de escrita? Como que você vai explicar para ela que existem letras e que por que a gente usa essas letras na nossa vida? Quer dizer, existe o que eu falei antes, né, na construção lá do edifício. Então, precisa garantir uma base da língua de sinais para que depois esse processo de alfabetização ele ocorra de forma um pouco mais tranquila, né?
A Patrícia disse, né? Tive experiência de ensinar uma criança refugiada síria a falar o português. A mãe da criança pegou carona, mas eu ajudava escrevendo bilhetes, inclusive músicas. A criança tinha 3 anos. Gente, é muito interessante também ver. Eu acho que as crianças refugiadas, principalmente crianças sírias, né? Que os pais falam árabe, a escrita é muito diferente. Ajuda a escola a entender também a situação do aluno surdo, porque algumas coisas são semelhantes, né? E ter essa sensibilidade para a criança, para o desenvolvimento da oralidade, depois da escrita, é bem interessante mesmo, né? Então, a Flávia fez uma pergunta complexa, né? A Flávia perguntou assim, a aquisição da língua escrita acontece quando a criança estabelece uma associação entre a palavra escrita e o sinal da língua de sinais? Sim, Flávia, esse é um dos elementos que acontece no processo de alfabetização, mas não é só, né? Então, por exemplo, a criança surda precisa entender, né, que existe um sistema de escrita que tem letras, né, que tem sinais de pontuação, né, que aquelas marquinhas ali na página tem um significado, né? Mas uma parte importante desse processo tem a ver, sim, com a relação com o sinal. Então, eu queria... Rosileia fez uma pergunta logo em seguida, e sobre a questão da consciência fonológica, né? E aí, então, eu queria ler as perguntas das duas, e eu já queria voltar lá para os slides, então, porque eu acho que as perguntas estão indo muito em direção à questão da alfabetização. Então, guardem essa pergunta, tá, gente? A Flávia perguntou, a aquisição da língua escrita acontece quando a criança estabelece uma associação entre a palavra e o sinal? E a Rosileia perguntou, o desenvolvimento da consciência fonológica é uma base para o ensino do português, né? O estudo do sistema sonoro leva à compreensão de como que os sons são organizados para criar significado. Então, a criança ouvinte aprende assim, né? Ela combina os sons, forma unidades maiores que são as sílabas, e depois ela vai usar isso, ela vai compreendendo essa questão da escrita e da palavra, né? Tenho dúvidas sobre como o processo se dá com o aprendizado para criança surda. Então, eu vou retomar os meus slides, porque eu acho que eu vou responder essas duas perguntas usando meus slides, que já tem resposta lá para isso, tá? Então, gente, a gente fala, né, tá o título aqui, a gente fala que o surdo, ele adquire, né, ele faz a aquisição da língua de sinais via escrita. Então, ele usa a língua escrita, ele vê a língua escrita, e ele vai adquirir a segunda língua dele. Então, no nosso caso aqui no Brasil, né, o surdo ele vai usar a língua escrita para adquirir o português como segunda língua. Adquirir a segunda língua e se alfabetizar são coisas que acontecem juntas. Então, a tarefa da criança surda é muito, muito, muito mais complexa do que a da criança ouvinte. A criança ouvinte, ela vai entrar no processo de alfabetização, mas ela está na primeira língua dela, ela já conhece a língua. A criança surda, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente diz, né, na área, é muito comum a gente ver que a criança surda, ela tem uma dupla tarefa. E a gente precisa ter muita consciência disso, né, para saber da complexidade disso. E a gente tem muitas teorias que tentam explicar como que acontece isso para os surdos, porque como a pessoa que perguntou aí por último, falou todo esse processo da consciência fonológica do ouvinte, tem estudos e mais estudos sobre isso, né? Mas como que acontece para o surdo? Né? Então, é uma pergunta bastante importante e que a gente não tem muita resposta ainda. O que eu vou trazer aqui para vocês são pesquisas que estão tentando encontrar essa resposta, e uma que eu acho muito importante é desse pesquisador americano, essa pesquisadora, né, o Hofmeister e a Caldwell Harris, de 2014, o nome é difícil, né, Norma? Mas está aqui no slide.
Eles, em 2014, eles escreveram um texto, publicaram um texto numa revista muito importante americana, muito reconhecida, né? Tentando explicar isso. E tem tudo a ver com a pergunta lá, da primeira pergunta, que falou assim, a criança está alfabetizada quando ela aprende a relacionar o sinal com a palavra? Então, eles começam explicando o processo de aquisição da segunda língua escrita nesses termos, né? Então, foi bem interessante sua pergunta. E eles falam que, e eles estabelecem um modelo teórico. Eu tenho um texto explicando esse modelo, depois, se alguém quiser, eu publiquei ele num livro com a Lu. Luciana foi a organizadora, tem o capítulo lá explicando esse modelo. E eles começam dizendo, então, o seguinte, imagine uma criança que já adquiriu língua de sinais, né, desde bebê, não tem atraso de linguagem, eles partem desse princípio. Por quê? Porque isso é a base, né? Então, eu estou falando desde o início. A partir disso, ela vai aprender a escrita como segunda língua, e ela vai passar por 3 estágios. O estágio 1, que é um estágio mais simples, que aí ela vai associar um sinal com a palavra. O estágio 2, que ela já começa a compreender sentenças mais complexas, e ela percebe que a relação sinal-palavra nem sempre vai funcionar, porque a Libras e o português são diferentes, como alguém já comentou aí no chat, né? Até essa criança entender assim, tá, são línguas diferentes, mas eu posso usar a língua de sinais para entender as coisas que eu leio. Então, já é uma relação no momento que, às vezes, dá um clique, né, que a criança, e aí eu não diria nem criança, né, às vezes já é um adolescente, um adulto, que começa a entender que ele escreve numa língua e conversa em outra. Então, ele é um bilíngue ali, usando essas 2 línguas que são muito diferentes. Então, o modelo é bem complexo, eu estou simplificando. Quem quiser ler o meu texto, ou quem quiser ler o texto original em inglês, super recomendo, né? Então, no estágio de aquisição do português, né, escrito, por exemplo, é o estágio que a criança relaciona lá, gato, a palavra gato, com o sinal gato. E a gente, como professor, vai fazer isso. Então, a gente mostra lá escrito para ela a palavra casa e faz o sinal de casa. Então, tem a palavra escrita e o sinal. E a criança usa o sinal para entender a palavra, né? E para adquirir essa palavra. Então, seria o estágio 1. Depois, espera-se que, com o tempo, se a criança tem um professor fluente em língua de sinais, e isso ele fala muito nesse modelo, se ela tem pais que sabem explicar para ela, né, em língua de sinais, ela vai ter oportunidade de desenvolver e ir para o segundo estágio. O segundo estágio, reparem, né, para quem está aprendendo língua de sinais aí, olha as frases que estão aqui do 3, desculpa, o 1 e o 2 são frases mais simples para passar para a língua de sinais, relativamente mais simples, né? Quando eu venho do 3 para o 7, eu trouxe alguns pontos aqui que tem a ver com o estágio 2, né? Que seria essa segunda etapa de aquisição. Então, a criança, reparem, ela estava relacionando sinal-palavra, mas aqui não dá mais para ela fazer isso. Então, por exemplo, se eu for falar em língua de sinais, ela foi embora, são 2 palavras, mas eu posso usar um sinal. Eu não estou vendo o sinal que a Norma está usando. Mas, né, Norma, a gente poderia usar esse sinal, né? Agora é o Fernando, viu, Gisele? Tá. Tá bom, Fernando. Fernando, ao número 4 aqui, ó. Vamos pensar na palavra pegou, né, gente? Imagina que essa criança aprendeu a palavra pegou como pegar um objeto. E aí ela se depara com ele pegou o Covid. E aí ela tem que usar um outro sinal. Então ela começa a perceber que não é uma palavra e um sinal. Pode ser uma palavra e 2 sinais. Pode ser 3 palavras e 1 sinal. Pode ser uma palavra e 3 sinais. Não existe essa relação tão simples. Então, ela está no estágio 2, né? Então, aqui eu dei o exemplo do passar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês porque eu dei esse exemplo do passar. O aluno passou no corredor. Olha, e o aluno passou na prova. Então, número 5 aqui, ó, ele passou na prova, esse passou. O passou no corredor, Fernando, não sei o que você usou, mas a princípio a gente poderia pensar nesse sinal aqui,
Ô, Gisele, passou? contextualizando, eu estou usando a datilologia para poder, antes de você dar o sinal, tá? Então, use Perfeito. tá bom? Perfeito. Obrigado, Fernando. Quando a gente está lidando com o intérprete experiente. Então, eu estou falando da palavra mesmo. E isso que o Fernando fez agora, gente, é tão importante para a gente sala de aula. A gente, quando está falando da palavra, fica usando o sinal para falar da palavra. Quando a gente vai falar da palavra, a gente precisa usar da datilologia, porque a palavra, né? Agora, o sinal, ele traz o significado para aquela palavra para a criança, né? Então, a gente estabelece essa relação. Então, reparem aqui, o 5 e o 6 são sinais diferentes. Seria esse passou, né? Passar, alguém passou lá no corredor e eu vi, né? Aí eu vi fulano passando no corredor. Então, existe aqui um processo aí que a criança vai continuar. Então, lá na alfabetização, ela está aprendendo muito a relacionar o sinal com a palavra. Mas, ao longo do tempo, ela vai adquirindo a estrutura do português, ela precisa ir além dessa relação, né? Ela precisa entender um pouco do conhecimento de como estrutura a frase, aprender que, às vezes, eu tenho uma palavra junto com a outra e essas duas juntas têm um significado. Então, são várias questões que vem esse estágio 2. E qual que é o estágio 3? O estágio 3, gente, é o que a gente não consegue atingir, infelizmente, né? O Hofmeister, no texto dele, fala isso. Muitos surdos não chegam ao estágio 3, né? Por quê? Por falha no ensino, né? Então, quando, por exemplo, olha o exemplo, meu primeiro exemplo aqui do slide, tem a ver com, desculpa, os 3 exemplos do slide têm a ver com a história da cigarra e da formiga, que as professoras estavam trabalhando, naquele exemplo que eu dei, né? E elas trabalharam a história em língua de sinais, ótimo, mas quando chegou na leitura, o texto escolhido para leitura era extremamente complexo e a criança não tinha chegado no estágio 3 ainda. Então, essa leitura desse texto trouxe muitos desafios para a criança. O que isso diz para a gente? Que tem, às vezes, a gente trabalha com texto em língua de sinais e a gente precisa ter cuidado, né, para escolher o texto escrito para ver se ele está no nível de desenvolvimento da criança para a qual eu estou dando aula, né? Então, a escolha de textos, vou falar um pouquinho disso depois, ela é muito importante. Gente, vejam isso aqui. Quem é intérprete, os surdos que estão aí, que são professores de Libras, os professores ouvintes, reparem, a cigarra passou todo o verão cantando. Essa frase deu um trabalho para as professoras de português explicarem para a criança surda, porque esse passou todo o verão não tem a ver nem com passou, nem com esse passou, é um outro, né? Vamos pensar lá o verão, e ela ficou o verão inteiro, por exemplo, cantando, né? Então, a gente tem que fazer para a gente poder explicar essa frase, a gente tem que ter um trabalho aí de tradução mesmo, para a língua de sinais, do que está escrito, né? Para a criança fazer isso, o adolescente fazer isso, a aula de leitura precisa ser uma aula de leitura muito rica, porque o professor precisa preparar a aula pensando nesses aspectos, né? Então, o estágio 3... Então, esse estágio 3, gente, seria mais à frente, né? A gente tem a ver com o adolescente, o adulto surdo, já perceber que escrita e língua de sinais são muito diferentes, né? Tem a ver com a forma como o professor explica para o aluno usando a Libras, e não português sinalizado, né? Tem a ver com técnicas de ensino de leitura que precisam ser exploradas. A criança lê, mas ela tem que acostumar também que não adianta ela ler e ficar fazendo um sinal para cada palavra. Ela vai ter que ler e tentar entender e pensar como que ela vai falar aquilo em língua de sinais. Então, e tem a ver também com o trabalho de comparação, né? Com outras frases. Então, por exemplo, se eu for explicar para um adolescente surdo essa frase, né, uma criança, passou todo o verão, eu vou colocar, você passou a manhã inteira, ou toda manhã vendo TV, né? Então, você vai trazendo exemplos que tem mais ou menos essa mesma estrutura. Passei o dia todo na rua, fazendo coisas, resolvendo problema. Passei o dia todo na rua.
Então, são vários exemplos que você vai buscando para comparar e ensinando a leitura, né, dessa frase. Então, voltando à pergunta, só para fechar, sim, né, gente? Quando a criança começa a estabelecer essa relação sinal-palavra, esse processo é muito importante para o processo de alfabetização dela, sim, né? É constitutivo do processo de aquisição da língua escrita, ele é muito importante. Mas ela aprendeu a fazer isso com uma palavra, né? Ela vai construindo, ela vai adquirindo vocabulário, ela vai tornando, vamos dizer assim, o caldo, né, mais grosso, ali, fazendo uma metáfora de uma sopa, né? Então, ela vai jogando ali mais e mais coisas, né? Ela vai aprendendo mais palavras, isso vai deixando essa aquisição da língua, da segunda língua, mais consistente. E entrando um pouco no que alguém perguntou sobre a consciência fonológica, eu falei disso no outro curso que eu dei em 2024, que foi uma aula também parecida com essa. Então, eu não vou entrar muito nisso, mas também posso indicar a leitura, né, para vocês se aprofundarem. O que a gente tem hoje é uma discussão muito sobre crianças com surdez severa ou profunda, né? Às vezes a criança com surdez leve, ela tem ainda um resíduo auditivo, que ela vai ter alguma consciência, né? Mas, de maneira geral, pensando em surdos, que eu quero alfabetizar em segunda língua, e que eu quero usar a língua de sinais, vai ser uma alfabetização numa perspectiva de educação bilíngue, eu não vou esperar que a criança, então, desenvolva consciência fonológica, né? Então, o processo é bem diferente. O nosso sistema de escrita, ele é alfabético. Então, o nosso sistema, gente, ele tem relação, sim, com sons. É próprio do nosso sistema de escrita. Porém, e aí, por exemplo, né, tem lá Ferreiro e Teberoski que vai trazer a hipótese pré-silábica, a hipótese silábica, alfabética, que aí eu esqueci se foi Rosângela, né, que trouxe isso, como que a criança vai tendo essa percepção das sílabas e depois ela consolida essa aquisição da língua escrita. Então, isso aqui funciona para os ouvintes, não funciona para os surdos, tá? O que a gente tem hoje mostrando o seguinte, essa parte aqui da hipótese pré-silábica é quando a criança ainda não tem consciência dessa relação do som e da letra. Isso é igual. Essa primeira etapa aqui, ela é parecida, surdos e ouvintes. Aqui, as duas outras etapas, quando a criança começa a estabelecer, não é, né? Então, tem uma pesquisa de, se eu não me engano, mestrado, de Silva, 2009, que traz isso. Então, mostra exemplos de escritas de crianças surdas, fala assim, olha, parece que a criança está fazendo uma escrita alfabética, mas ela não faz relação com o som, né? Então, ela vai mostrando que esse caminho para se chegar a essa escrita alfabética, então, olha aqui, é um exemplo de uma criança que escreveu uva, casa, maçã, peixe, né? Carro, e aqui chegou e cachorro, né? Tem pequenas coisas que precisam ser corrigidas. O peixe aqui parece um A, um O, né? O que esse autor ele propõe, então? Ele diz que essa escrita aqui, ela é pseudo-alfabética, porque a criança escreve, sim, usando o sistema alfabético, mas ela não faz relação grafema-fonema. Tá? Então, é um processo de aquisição da língua escrita que é visual, ele é todo visual. Tem alguns estudos também que vão falar que o surdo, né, não desenvolve consciência fonológica, desenvolve consciência visual. Ele começa a observar a estrutura das palavras em termos de organização mesmo, né? Então, é um pouco como se ele gravasse letra por letra, porque ele não tem o suporte da memória fonológica, né? Então, ele não tem a memória daquela palavra falada. Então, ele precisa memorizar letra por letra e associar o sinal para estabelecer esse processo de alfabetização. E ele usa, e se eu pedir para ele escrever alguma palavra que ele nunca viu escrita, às vezes acontece da criança desenhar o sinal. Então, essa aqui é uma pesquisa da Peixoto, que eu acho super legal, né? Ela pediu para a criança escrever mal, né? Que seria esse sinal.
E aí, o que a criança fez? A criança nunca tinha visto essa palavra escrita na vida, né? Ela veio, desenhou o sinal e começou a escrever aqui uma sequência de letras. A mesma coisa, a pesquisa dela, ela fez isso de propósito, ela fez esse sinal de sociedade, que a criança não conhecia, ela fez, desenhou o 1 aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse. E ela desenhou o 1 e desenhou uma bolinha, né? Então, é um processo de alfabetização que não vai passar pelas mesmas etapas que uma criança ouvinte passa, né? Não vai ser necessária essa consciência do som, mas ela vai sempre depender da relação que a gente faz com a língua de sinais. E a própria criança também, em termos cognitivos, ela faz essa relação, tanto que a pesquisa da Peixoto, que é essa aqui, está mostrando a criança desenhando o sinal, ela está tentando escrever, ela não sabe falar, ela escreve o que ela sabe, né? Então, ela faz essas tentativas de escrita. Isso aqui é uma característica específica das crianças surdas, né, por fazerem essa tentativa de escrita do sinal como um apoio no momento de escrever uma palavra que ela não conhece, né? Então, é bem interessante para a gente ver a oralidade da criança surda, ela usa a língua que ela sabe para poder ajudar ela a escrever, né? Eu queria depois sugerir para vocês darem uma olhada nesse livro da Ronice, da Schmidt, eu esqueci o primeiro nome da outra autora, acho que é Magali, chama Ideias para Ensinar Português para Alunos Surdos, porque lá elas tentam falar um pouco desse processo de alfabetização. Então, simplificando, tá, gente? Ela fala dessa questão do processo assim, primeiro, né, a criança começa a relacionar um sinal com coisas concretas. Então, ela, por exemplo, ela vê um sinal, o professor, por exemplo, de Libras, né, pode fazer um desenho de um sinal para ela ligar com desenhos das coisas, né? Então, põe o sinal cachorro para ligar a cachorro. Então, ela está começando a ver uma representação do que ela sinaliza ali no papel e fazer uma relação com coisas concretas, no caso, um cachorro, né? Depois ela começa a relacionar o sinal com desenhos, né? Depois começa a relacionar o desenho com palavra escrita. Então, ela vai mostrando esses vários níveis que a criança pode relacionar o sinal, né? O sinal desenhado no papel, né? O sinal com um desenho que representa o objeto. Então, ela vai mostrando como que ao longo do processo de alfabetização vão ocorrendo essas associações que a criança faz. Primeiro com coisas mais concretas, mas com o passar do tempo ela vai desenvolvendo mais essa percepção ali do sinal, da palavra e das imagens, das ilustrações. E aí chega lá no alfabeto manual, né, ela aprende a relacionar o que tá escrito com o alfabeto, ou relacionar o alfabeto manual com o sinal, o alfabeto manual com a palavra escrita, até chegar lá na palavra escrita num texto, né? Então, a criança vai construindo a relação entre essas várias formas, né, de representação para poder entender o que é a língua escrita, né? Então, é um processo complexo que envolve duas línguas, né, e que tem especificidades, como eu falei antes, né? Bom, aqui, gente, alguém perguntou se eu posso disponibilizar os slides, eu vou deixar depois para vocês. Lá no livro tem um exemplo de atividade que eles fazem isso, né? Que eles vão começando da língua de sinais para a criança começar a pensar como que a língua de sinais funciona. Então, por exemplo, olha aqui, tem uma atividade de configuração de mão, que a criança tem essa configuração de mão, por exemplo, para fazer escova de cabelo, né? Escova de dente. E aí ela começa a entender que na língua de sinais tem unidades mínimas, né? Tem partezinhas que compõem o sinal. E depois ela vai entender isso na língua escrita também. Dentro de uma palavra, a gente também tem as unidades mínimas, que são as letras, esses pequenos componentes, né? Então, todo esse processo envolve duas línguas, as atividades precisam considerar isso, né? Tentei responder, espero que tenha respondido, né? A pergunta da... Deixa eu ver aqui. Da Rosileia, né? Da Rosileia e também da Flávia. Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Silvia fez uma pergunta aqui. A coordenação da escola que trabalho me fez uma pergunta. Ela me perguntou se o estudante que se comunica em Libras, mas não escreve em português, ele não está alfabetizado, é correto? Me desculpa a pergunta, mas realmente não sei responder. Sim, processo de alfabetizagem, vou pensar um pouco no conceito, né? A alfabetização, ela envolve aprender a língua escrita. Eu posso me alfabetizar em Libras. Como? Existe um sistema de escritas, né? Hoje, por exemplo, um dos sistemas é o Signwriting, que é um sistema de escrita em língua de sinais, e a criança pode ser alfabetizada nesse sistema de escrita. Ela aprende a escrever os sinais, né? A professora Mariana Stumpf, da UFS, que trabalha com alfabetização em língua de sinais. É isso, é aprender o sistema de escrita da língua de sinais. A alfabetização em português, a criança vai aprender a ler e escrever em português. Então, Silvia, não, né? O estudante não está alfabetizado, né? Pelo que eu estou entendendo, se ele ainda não escreve, ele pode estar em processo de alfabetização, ele pode estar entendendo, por exemplo, o alfabeto manual representa as letras. Então, isso é porque às vezes também a pessoa confunde, tá, gente? Tem gente que olha para a escrita do surdo e fala, não, isso não é, essa criança não é alfabetizada, querendo que o surdo escreva como uma criança ouvinte. Isso é equivocado. Muitas vezes a criança surda está alfabetizada, sim, e não vai escrever como uma criança ouvinte, porque o português é a segunda língua dela. É bom a gente começar a separar essas coisas, né? Então, eu não conheço o estudante surdo, pelo que você está me relatando, me parece que ele não está alfabetizado, mas eu teria, né, ter mais informações para eu te responder essa pergunta com certeza. A Lu falou aqui, né, que o livro que eu mostrei, ele tem PDF. Quero saber o nome do livro. A Lu colocou aqui, Ideias para ensinar português para surdos. Bom, desculpa, gente, eu me perdi, porque eu pensei que eu ia fazer uma conexão com uma coisa que vocês colocaram. Para eu ir finalizando. É até 8h40, não é, Lu? É até 8h30. Mas nossa, só tem 3 minutos. Não. É porque, assim, a gente faz esse horário, mas de acordo com a discussão, né? Se a gente quiser uns 10 minutinhos aí a mais, é de acordo também com você e com o pessoal que está aqui na sala. Então, se o pessoal está gostando, se você quiser, né, dialogar um pouco mais, fica à vontade, tá? Bom. Não é aquela... Ô, gente, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que a prefeitura tem duas profissionais, a Luciana e a Sônia, que trabalham também com o tema alfabetização. Então, acho que tem muita pergunta sobre alfabetização, porque meu trabalho ao longo da minha vida foi muito com adolescente e adulto. Agora, principalmente, eu trabalho só com adulto, com português como segunda língua. Mas eu acho que Luciana e Sônia são pessoas muito competentes e que têm muita experiência nesse tema da alfabetização. Eu queria encerrar com vocês só mostrando os materiais complementares que eu deixei lá no Moodle, porque são materiais importantes para tudo isso, e essas dúvidas que vocês estão trazendo e tal. Eu queria, primeiro, aproveitar essa pergunta dessa pessoa que disse que a criança não está alfabetizada, sim ou não, ficou em dúvida, mostrar o exemplo de uma escrita de uma criança da escola bilíngue que eu estou fazendo a pesquisa de pós-doutorado aqui em Curitiba, tá? E aí eu vou depois mostrar os materiais complementares que estão no Moodle. Então, olha, gente, respondendo a pergunta da colega,
Então, olha, gente, o exemplo que eu vou mostrar é o exemplo de uma escrita de uma criança surda que foi feita pelo seguinte, vou dar o contexto rapidamente. Essas crianças são do 5º ano e elas estavam no projeto da Polícia Militar, um projeto que chama PROERD, né, que é um projeto de prevenção às drogas, violência na escola, que fala de vários temas, inclusive de bullying na escola, né? Então, e aí o comandante pediu para o professor de português que as crianças precisavam escrever um texto sobre um tema que tivesse a ver com o PROERD. E as crianças, elas escreviam textos mais simples, com sequência, por exemplo, de 3 quadrinhos, elas iam lá e escreviam um texto bem curto, né? Então, a professora tinha um trabalho muito grande pela frente. Então, olha, o primeiro texto dessa aluna, que foi uma aluna que teve relativa facilidade em comparação com outros, ela escreveu, olha, tema bullying, bom dia. Aí colocou o nome dela, que eu respondi. Passado, menina 3, provocar, ha. Eu querer desculpa, eu ok, brincar, fim. Escreveu esse texto, e aí a professora, nossa, mas eu preciso trabalhar um texto mais desenvolvido para poder entregar para o comandante. E aí o que ela fez? Ela pediu para as crianças contarem essa mesma história em libras. E as crianças contaram, fizeram um vídeo, cada criança fez o seu vídeo, contando em libras um pouco mais de detalhe. Depois, num outro dia, as crianças iam escrever novamente o texto, e a professora foi lendo o que elas escrevendo e foi ajudando e fazendo várias perguntas. E palavras que as crianças não conheciam, a professora ia escrevendo num papel, e às vezes a criança copiava. Algumas palavras as crianças já conheciam, mas muitas elas não conheciam. Tem pessoas, gente, que olham para esse texto e falam, essa criança não está alfabetizada, porque ela não usa a estrutura do português. Então, ela confunde a aquisição da escrita, tá? Então, essa criança, sim, ela já está alfabetizada, né? Ela já entendeu como que o sistema de escrita funciona, mas ela tem a aquisição do português como segunda língua, ela está em processo, né? E vai continuar até a vida adulta dela. E aí, num segundo momento, ela escreveu um texto bem maior com a mediação, com o auxílio da professora. E aí ela colocou mais detalhes, né? Ela contou aqui nessa história que o dia que as meninas provocaram ela, as 3 meninas provocaram ela, riram dela, então ela fazia e aí a hora de escrever, ela escreveu né? Que aí a professora viu e a professora perguntou o que estava acontecendo, né? E ela disse que eu querer desculpa, eu ok, era um diálogo. Que ela falou que queria desculpa, então as meninas arrependeram e falaram com ela desculpa, e ela aceitou, ok. Isso aqui que está no final, olha, brincar, significa que ela foi brincar com as 3 meninas, né? Então ela põe a palavra que ela conhece. Depois a professora ajudou e aí ela escreveu. Meninas 3, chamar, brincar, bola, vôlei, animada e feliz. Fim. Essa é o texto final que vai para o comandante, né? Então, é um texto que a criança escreveu dentro das possibilidades dela, do que ela conhece do português escrito nesse momento. Ela tem 9 ou 10 anos de idade, ela está numa escola bilíngue com a professora fluente em Libras, que deu condições para ela de desenvolver um pouco mais o texto, né? Então, só para a gente pensar um pouco os níveis que os nossos alunos chegam na escola, né? Bom, queria só comentar, então, rapidinho com vocês, os materiais extra que estão lá, os materiais complementares que estão no Moodle. Eu coloquei lá um livro de português, né, que eu elaborei com uma equipe lá da UFMG, que traz alguns exemplos de atividades que talvez ajudem vocês a entender um pouco da questão do português como segunda língua, dessas etapas de ensinar palavras, ensinar leitura, ensinar escrita, né? Então, que é bem diferente da criança ouvinte. Está lá no material complementar, em PDF.
E eu coloquei lá também os referenciais curriculares do português como segunda língua para surdos. Os referenciais curriculares, eu acho super importante, gente, vocês pararem para ler. Eu coloquei lá o caderno introdutório, mas tem o caderno do ensino fundamental dos anos iniciais, que é esse que está aqui na imagem, e tem o caderno do ensino fundamental dos anos finais, ensino médio até o ensino superior. Então, lá no Letras Livres, por exemplo, a gente tem disciplina de português como segunda língua para os surdos que estão na graduação. Então, esse referencial curricular, ele vai desde a educação infantil até o ensino superior, tentando trazer, então, propostas do português como segunda língua para surdos. O livro introdutório, ele é importante porque ele traz um pouco da base dos conceitos, né, da visão que subsidiou o desenvolvimento do referencial curricular. Então, esse livro está lá no Moodle, e aqui nos slides eu deixei alguns exemplos, né? Então, uma coisa importante, gente, é que os referenciais curriculares, eles estão organizados em níveis, né? O quadro europeu de referência para línguas, ele estabelece os níveis A1 e A2, que seria o básico, né? O B1 e o B2 o intermediário, o C1 e o C2 o avançado, né? Então, no nível no quadro europeu comum de referência, o A1 e o A2, né, seria aquele aprendiz, né? O B1 e o B2, alguém que está usando de forma ainda, eu esqueci a palavra que eles usam, mas é um uso ainda muito básico, né? Depois a pessoa começa a ficar mais independente até ela chegar no nível C, que é mais fluente. Nos referenciais curriculares de português para surdos, eles acrescentaram um nível antes aqui que tem a ver com a educação infantil. Mas eles seguem esse modelo, né? Eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre níveis de proficiência, né? De onde que o meu aluno sai, até onde que ele chega, isso é importante para a gente pensar um pouco o que a gente quer para os alunos surdos. Porque na escola bilíngue a gente precisa pensar isso. O que eu quero do meu aluno surdo quando ele entra no ensino fundamental com 6 anos, o que ele já precisa saber. Depois, quando ele sair, né, no 5º ano, quais são as competências que ele já precisa ter desenvolvido. Isso dá um norte para a gente. Então, é muito importante conhecer esses referenciais. Eu coloquei só exemplos aqui, olha, que tem a ver com o processo de alfabetização, né? Um exemplo do 1º ano. Olha uma competência que está aqui no 1º ano. Entender a ordenação das letras do alfabeto brasileiro e do alfabeto manual. Então, a criança está lá no início, né? Começando a entender o alfabeto manual, que tem uma ordem, né? Aí, olha uma habilidade que essa criança precisa ter. Associar letras do alfabeto manual com a escrita de palavras em português. Então, os referenciais curriculares, eles sistematizam essas habilidades, sempre eles dividem em leitura visual, pensando nisso que a gente discutiu, não é uma leitura que envolve som, é uma leitura diferente, né, feita com essa associação com o alfabeto, manual, com sinais, etc., né, e eles também colocam práticas de linguagem escrita. Então, todo o referencial curricular, ele é baseado, então, nessas duas habilidades que a gente trabalha no ensino de surdos, que é a leitura e a escrita do português, né, a gente não está preocupado a fala do português, né, como seria para um imigrante, que foi o exemplo que alguém trouxe aí da criança síria, né, aqui o nosso caso é focado nessas duas habilidades. Eu convido, então, os referenciais, eles são relativamente grandes, né, opa, disparou aqui, encostei. Eu acho que um exercício interessante, gente, desculpa. Peraí, deixa eu achar aqui para a gente não ficar rodando. Um exercício interessante que eu convidaria vocês a fazerem é pegar, por exemplo, o meu aluno está no 3º ano. Começa a ler o do 3º ano. E, não, ele não chegou aqui nesse ponto. Leu do 2º.
porque eu li hoje pensando nos alunos que eu estou observando, né? E o referencial curricular, eu diria que ele é bastante avançado. O nível de exigência dele é alto, né? Então, muito provavelmente, seu aluno de terceiro ano, pode ser que não tenha essa correspondência tão simples. Então, lê o do terceiro ano, vai lá no segundo, mas para você ter essa referência de quais competências e habilidades em português como segunda língua, seu aluno precisa desenvolver, né? E é um material baseado também em gêneros textuais. Então, aqui, por exemplo, no primeiro ano, eles já sugerem trabalhar com alguns textos, obviamente, né? Entendendo que a criança, ela não vai ter uma leitura fluida do texto inteiro. Ela vai ler esse texto com o apoio do professor. Ou ela vai fazer, por exemplo, uma escrita coletiva, que ela vai falando em língua de sinais e o professor vai escrevendo um texto no quadro, né? Então, eu acredito que o material, esse material dos referenciais curriculares, ele, obviamente, né? Ele tem algumas questões que eu acredito, né, que podem ser revisadas, e é sempre assim, né, gente, um trabalho desse tipo, quando a gente volta, né, como autor, a gente vê algumas questões, é um material, mas é uma primeira iniciativa de tentar sistematizar no Brasil, né, uma publicação de 2021. Eu acho que tem muito tempo que a Norma está travada. Pode continuar, Gisele, que ela travou por Tá. agora, eu substituo aqui. Vou retomar, tá, gente? Eu acho que os referenciais seria interessante vocês darem uma olhada, né? Olhar o livro introdutório, depois ir lá na série de vocês, então são vários volumes, para vocês conhecerem um pouco como que essas competências e habilidades são pensadas para os alunos surdos, né? Porque a gente conhece muito os alunos ouvintes, né? As propostas de currículo de português como língua materna, a gente tem uma certa familiaridade com isso, mas de português como segunda língua é alguma coisa nova, é a primeira proposta no Brasil de português para surdos. Então, acho que é um exercício interessante olhar para esse material e tentar relacionar ele com o nosso aluno, né? Acho que pode gerar reflexões boas aí para você pensar também em estratégias de ensino. Bom, queria agradecer e pedir desculpas. Hoje, a hora que eu olhei para os meus slides, eu falei, por isso que eu preferi conversar mais com vocês, porque os textos estão lá no Moodle, né? Então, vocês podem ir lá, quem ainda não teve tempo de ler, vai ler, e pode aproveitar um pouco mais os textos, tá bom? Bom, gente, obrigada pela escuta aí, pela atenção de vocês. Eu estou à disposição. Bom, eu quero agradecer a professora Gisele, né? Peraí, alguém levantou a mão? Não, né? Gisele, então, eu quero te agradecer, dizer que é sempre muito bom ouvir, né? A gente teve uns encontros ano passado, e esse ano a gente conseguiu organizar esse curso, né? Então, está acontecendo, é o segundo módulo. Quero dizer para vocês aí no chat, né? Quem participou, muito obrigada pela presença. Quem não conseguiu assinar a lista de presença, não preocupem, tá? A gente vai só mandar uma mensagem lá para o núcleo, né? @edu.pph, e a gente resolve isso, não tem problema. Queria dizer também que eu vou deixar aqui o meu contato, que é no Libras.smed. A Gisele, né, me citou aí em relação, né, ao trabalho com surdos, e eu estou à frente, né, desse trabalho na rede. Então, esse é o contato meu, né, institucional, né, o Libras.smed é o e-mail para a gente conversar. Então, eu fico também à disposição, né, porque os professores de fora são convidados, né, então não tem Gisele o tempo todo, né, mas a gente aproveita um pouquinho, e eu fico muito feliz com essa parceria, né, Gi, porque agora no final eu chamo de Gi, porque a gente trabalha, eu acho que há quase 20 anos juntas, né? Luciana, eu pensei nisso, a hora que eu falei assim, gente, eu estou fazendo 21 anos de trabalho com surdos.
Aí Exatamente, eu né? tô assim, Fernando, né, Fernando, dos velhos tempos, né, Fernando? Aí eu tô assim, gente, Luciana também deve ter por aí, né? 20 e poucos Porque, anos. assim, tudo começou lá em 2006, né? Então, 2025, 19 anos, vamos dizer, né? Então, É, toda essa minha experiência também, né? Você acompanhou, então, muito bacana, né? Te ver aqui e a gente continuar na pesquisa, né? Na academia também, isso é muito bacana. E então eu queria dizer, como essa aula fica gravada, eu sempre aproveito para fazer um apelo, né? Primeiro dizer como que foi bom, a gente ficou aí em torno de 100, 115 pessoas na sala, então isso para nós é muito importante, e deixar aqui registrado, né, para você, professor, da sala de aula, do atendimento educacional especializado, das equipes regionais que participaram aqui, os instrutores de Libras que também atuam conosco, né, na rede, ensinando Libras, né, então, eu queria dizer, continue conosco, o próximo módulo nós teremos aí português não, matemática e ciências, né, com o professor Rodrigo e Graciele. Então, um momento muito importante, é uma novidade também no curso. Então, eu queria deixar aqui um apelo para que a gente continuasse, né, no módulo 3. Na próxima aula será no dia 25 de junho, será que numa quinta-feira, mas eu vou informando para vocês, tá? Só para deixar registrado, porque a gente marcou toda quarta, mas toda quinta, tá? Essa vai ser a quinta. ô Lu, Oi. também o pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail, tá? Estou à Isso. disposição. A Gisele, ela até mandou um recadinho para você na segunda-feira. Ela está lá inserida, né, no ambiente virtual. Fica até agora, dia 31 de maio, né, que é o módulo dela. Uma pessoa também perguntou em relação às atividades. Então, esse curso, gente, os módulos vão abrindo, né? Então, se você não fez atividade do módulo 1, você ainda pode fazer, do módulo 2, o que a gente orienta é que não deixe, né, de fazer, porque a certificação lá no final depende de tudo isso, assistir a aula, né, avaliar o módulo e fazer atividade. Se você deixar para o final, vai ter 6 atividades para fazer. E aí, quando a gente finalizar o último módulo, finaliza tudo. Então, a orientação é que vocês tenham um tempo de estudo. No mais, próximo encontro, a gente vai conversando e vai orientando também, tá certo? Professora Gisele, mais uma vez, obrigada. Fernando, Norma e todos que participaram, muito obrigada, tá? Vou agora encerrar a gravação. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço.